Fala moçada, estamos chegando para mais um Clubão Responde. Hoje Jonas Caetano comigo para responder sobre handicap asiático. Hein? Tem uma pergunta bem legal. Inclusive, Jonas, eu vou ser um dos beneficiados desse programa de hoje. Para quem não sabe, né? O meu ramo ele é trade esportivo, apostas esportivas, tem várias coisas aí que eu tenho pouca informação, então esse programa vai valer para mim e para você que ainda não conhece bem de handicap asiático, que o Jonas vai explicar para a gente. Seja bem-vindo mais uma vez, Jonas. Fala, Vini, fala, galera. Isso mesmo, né? Muita gente, principalmente quem está começando nas apostas esportivas, tem muita dúvida sobre esse mercado. Às vezes o pessoal até aposta e depois tem o placar do jogo, não sabe se deu green, se deu red, não sabe por que devolveu, porque teve meia devolvida, meio green, meio red, fica com essa dúvida. Então vamos ver se com esse programa a gente consegue mostrar um pouquinho para vocês sobre esse mercado específico, que é muito utilizado principalmente por apostadores mais experientes, né? Apostadores profissionais que trabalham para investidores, sindicatos. A grande maioria desses apostadores só trabalha com handicap asiático, é um mercado profissional encontrado na Pinnacle, nas casas asiáticas. A grande maioria dos apostadores profissionais só utiliza esse tipo de mercado. Boa, Jonas. E, cara, deixa eu contar pra galera aqui o seguinte. Vocês estão vendo aí, chegamos a 50 episódios do Clubão Responde. E fica aí até o final desse vídeo, que quem ficar até o final desse vídeo vai poder participar de uma promoção que trouxemos aqui, especial para esse aniversário do programa aqui, fechou? Então vamos para a vinheta, voltamos com a pergunta e logo depois tem uma promoção legal para vocês aqui. Bora lá! Pergunta na tela do Eliseu, cara. Eliseu, muito obrigado pela sua pergunta. Ele deixou essa pergunta para a gente lá no nosso canal do Telegram do Clubão, onde que sai algumas tips, sai informações dos nossos conteúdos. Inclusive, se você quiser participar desse canal do Telegram, que é gratuito, vai ter o link na descrição aí para você. Vou pedir o pessoal para deixar aí para você também participar por lá, tá bom? Olha a pergunta dele, Jonas. O que é handicap asiático mais 2,5? Eu só consegui tabela de asiático até mais 2 ou menos 2. Acima disso, não sei o que significa. Então explica para ele, para mim e para a rapaziada aí, Jonas. Boa, uma excelente pergunta, né? Porque a grande maioria dos conteúdos sobre handicap asiático geralmente vai ter uma tabela explicativa ali dos handicaps negativos e positivos, e geralmente essas tabelas vão até o handicap mais 2 e menos 2, como ele mencionou aí, né? Então esses handicaps mais esticados, vamos dizer assim, mais 2,5, mais 3,5, menos 2,5, menos 3,5 ou maiores, eles geralmente seguem o mesmo raciocínio dos handicaps menos esticados, e aí, se você entendeu esse raciocínio, você vai conseguir também entender esses handicaps mais esticados. Tá? Então vamos explicar aqui, de modo geral, o que seria o mercado de handicap asiático. Vou colocar na tela aí para vocês. Inclusive, essa imagem que está na tela para vocês aqui, que eu vou passar, está lá no artigo do Clubão, tá? Do Clube da Aposta, no blog do Clube da Aposta, sobre handicap asiático. Então a gente vai ter sempre um handicap negativo, como também um handicap positivo. E o que seria esse handicap, galera? Basicamente, você está fazendo uma aposta com vantagens ou desvantagens virtuais de gols para as duas equipes, tá? E quando eu digo vantagens ou desvantagens virtuais, o que significa esse virtual? É que a gente vai acrescentar essa vantagem ou desvantagem somente no placar da partida, o placar final da partida, para a resolução das apostas handicap. Então, vamos supor, se a partida terminou 1-0 vamos supor, vai ter Corinthians e Flamengo, a partida terminou 1-0 para o Corinthians. Se a gente está com uma vantagem de mais um gol para o Corinthians, é como se essa partida terminasse mais 2-0 para o Corinthians, entendeu? Então, assim, são vantagens virtuais que serão colocadas no placar do jogo somente para a resolução dessas apostas. Não que o placar vai se alterar na vida real, é só para, em termos de apostas de handicap, para a gente poder ver a resolução dessas apostas, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem um handicap negativo, galera, é uma desvantagem. Então, vamos supor, Corinthians menos 1 handicap asiático. A gente está dando uma desvantagem de um gol para o Corinthians. A gente está tirando um gol para o Corinthians. O handicap positivo, a gente está dando uma vantagem para a equipe. Então vamos supor, Flamengo mais 1 handicap asiático. A gente está dando um gol de vantagem para o Flamengo. E aí no final do jogo, a gente vai ver o placar, que foi a partida, acrescentar essa vantagem ou essa desvantagem. E a partir do novo placar, a gente vai ver se o time venceu, se o time perdeu, tá? Então é basicamente assim que você vai entender essa questão das vantagens e desvantagens virtuais dos handicaps asiáticos. Negativo é sempre uma desvantagem e positivo é uma vantagem.
Outra coisa que a gente tem que mencionar aqui dos handicaps asiáticos, que basicamente é só encontrado nos handicaps asiáticos, galera, é que quando a gente tem uma vantagem ou desvantagem de número inteiro, então -1 mais 1, -2 mais 2, -3 mais 3, sempre quando é uma vantagem ou desvantagem de número inteiro, se o placar do jogo, acrescentando essa vantagem ou desvantagem, terminar empatado, a gente vai ter sempre apostas devolvidas, tá? A gente não vai ter nem green e nem red, a aposta vai devolver pra gente, a casa de aposta vai devolver. Assim como existe um empate anula aposta, sabe o mercado de empate anula aposta? Então a gente vai ter uma aposta devolvida se der empate acrescentando a vantagem ou desvantagem. Vamos começar pelo handicap mais fácil para vocês entenderem, o handicap 0, tá? O que seria o handicap 0? Handicap 0, a gente não está dando nem vantagem e nem desvantagem para o time. Então, basicamente, o handicap 0 seria basicamente um empate anula aposta. Se der empate, se a partida não é empatada, vai acrescentar 0 de vantagem ou desvantagem, ou seja, não vai acrescentar nada, e aí nós teremos uma aposta devolvida. Vamos passar agora para o próximo exemplo, galera, que seria o menos 0,5, tá? Então, a gente tem o menos 0,5 aqui na imagem e o mais 0,5. O que seria o menos 0,5? O menos 0,5 a gente está tirando menos 0,5 gol de um time. Então, para a gente ter uma aposta vencedora, esse time tem que vencer o jogo por qualquer placar. Se ele vencer por 1-0, se a gente tirar menos 0,5, vai ficar. Ainda assim, ele vai vencer por 0,5-0, entendeu? Então, vamos supor, ele venceu por 2-0. A gente vai tirar menos 0,5. Ainda assim, ele vai ter vencido a partida por 1,5-0. Então, assim, o menos 0,5 basicamente é uma aposta na vitória da equipe. É um mercado ML ou mercado de money line, né? O match odds aí, basicamente, que o pessoal do trade conhece. Então, menos 0,5 é como se fosse a aposta na vitória da equipe. De modo contrário, a gente tem um handicap positivo também, o mais 0,5, como vocês estão vendo aí na tela. O mais 0,5, a gente está dando mais 0,5 gol de vantagem para a equipe. Nesse caso, galera, é como se fosse uma aposta no empate ou vitória da equipe. Porque se o jogo terminar empatado, vamos supor, acabou 1-1, a gente vai dar esse mais 0,5 para a equipe. Então vai ser como se ela tivesse vencido por 1,5-1. Se acabou 0-0, por exemplo, dando mais 0,5, ela vai ser como se a equipe tivesse vencido por 0,5-0 no caso. Então, assim, quando a gente tem o mais 0,5, é como se fosse um mercado de dupla chance, hipótese dupla, empate ou vitória. Vamos agora para um próximo exemplo. Ou empate ou vitória, ou empate ou derrota, né? No caso do Red também. Isso, exatamente, no caso do Red. E vamos agora passar para o próximo exemplo, galera. Eu não vou falar ainda dos handicaps inteiros que eu falei que devolve. Vamos passar só o menos 0,5 mais 0,5. Vamos para o menos 1,5 mais 1,5 aqui. É o mesmo exemplo aqui, só que agora a gente está dando menos 1,5 gol de desvantagem e mais 1,5 gol de vantagem. O que significa agora, tá? Menos 1,5 gol. Para a equipe superar essa desvantagem, ela vai ter que vencer por 2 gols ou mais de diferença. Então, por exemplo, se você apostou no menos 1,5, a equipe ela vai ter que vencer por 2-0, 3-1, 3-0 ou mais, tá? De vantagem para você ter um green. Se ela vencer só por 1-0, por um gol de diferença, 1-0, 2-1, 3-2, só por um gol, o que vai acontecer? Vamos supor, a partida terminou 2-1. Você vai tirar menos 1,5. Ela fez 2 gols. 2 menos 1,5 vai ficar 0,5. Ela vai ter perdido a partida de 0,5-1, no caso, né? Nesse exemplo. Então, para você ter um green no menos 1,5, vencer por 2 gols ou mais de diferença. E o mais 1,5, a gente está dando uma vantagem. No caso, no handicap positivo, a gente está dando uma vantagem aí para a equipe. Então, mesmo que ela perca por um gol de diferença, ainda assim, acrescentando esse mais 1,5, ainda assim, a gente vai ter um green, tá? Então, como vocês estão vendo aí na tela, ó, venceu ou empatou o green, perdeu por um green, então ela pode até perder por um gol de diferença, que vai ter um green também no mais 1,5, e se perder por 2 ou mais, aí vai ser red, porque mesmo aí acrescentando a vantagem, ainda assim ela vai ter perdido a partida, tá? E aí, qual vai ser o sentido do mais 2,5 e do menos 2,5 e mais 2,5, né? Que foi basicamente a pergunta do Eliseu, né? Coloca na tela aí, Vini, a pergunta do Eliseu, que acho que, se eu não me engano, foi justamente essa linha, né? Que ele perguntou. Exato. O que significa o handicap mais 2,5 no caso, né? Então é o mesmo princípio, Eliseu. A gente vai ter o handicap menos 2,5 e mais 2,5. Então, se você apostar do lado do menos de 2,5, o que vai ter que acontecer para você ter um green? A equipe vai ter que vencer por 3 gols ou mais de diferença. Então, se ela vencer por 3-0, 4-1, 5-2 ou mais de diferença, você vai ter um green nessa aposta no handicap negativo. Porque mesmo você tirando essa desvantagem, ainda assim ela vai vencer por 0,5 ou mais aí no placar do jogo. E o mais 2,5 é justamente o contrário. Mais 2,5, você está dando mais 2,5 gol de vantagem para a equipe. Nesse caso, ela pode perder por até 2 gols de diferença, que ainda assim ela vai ser vencedora essa aposta, tá? Então, vamos supor, você apostou no mais 2,5
Palmeiras. E o Palmeiras perdeu por 3-1. Perdeu por 3-1. O Palmeiras fez somente um gol, o adversário do Palmeiras fez 3 gols. Colocando mais 2,5 gol para o Palmeiras, vai ser como se o Palmeiras tivesse vencido por 3,5-3, tá? Então é basicamente um exemplo aí, como você acrescentar essa vantagem, ainda assim ele vai sair vencedor virtualmente, né? Por isso que são vantagens e desvantagens virtuais, ainda assim ele vai sair vencedor e você vai ter uma aposta vencedora. Mas se o Palmeiras perder, por exemplo, por 4-1, aí 4, e o Palmeiras fez somente um gol. Então, colocando mais 2,5 no 1 gol do Palmeiras, vai ficar 4-3,5. 3,5. E aí, no caso, ele vai sair derrotado. Então, se ele perder por 3 gols ou mais, aí vai ser head, tá? Então, o mais 2,5 tem 2 gols de vantagem aí, 2,5 gols de vantagem, ele pode perder por até 2 gols que você vai ter um win, tá? Então, é o mesmo princípio para o menos 3,5, mais 3,5, menos 4,5, mais 4,5, mesmo princípio, tá? E agora, mesma lógica, né, Jonas? Do mercado lógica. De over e under ali também, né? É a mesma loja de gols do mercado over e under, só que com as vantagens e desvantagens do mercado de handicap, né? Exatamente. E vamos falar agora, galera, dos inteiros, né? Lembra que eu falei para você que tem os inteiros, que pode ser o 0, pode ser o menos 1 e mais 1, pode ser o menos 2 e mais 2. Nesse caso, se a vantagem ou desvantagem, quando a gente acrescentar no placar final do jogo der empate, tanto quem apostou no handicap negativo, quanto quem apostou no handicap positivo, vai ter aposta devolvida. Então vamos pegar um exemplo aqui do menos 1 e mais 1. Só para ficar bem completo aqui, esse Cubão responde. Menos 1 e mais 1. Vamos supor, você apostou no Palmeiras menos 1 handicap asiático. O Palmeiras venceu por 1-0. Se você tirar esse menos 1, vai ficar 0-0, vai dar empate, ou seja, dá empate. Aí não vai ter nem green nem red. Você vai ter uma aposta devolvida, tá? O mesmo vale por menos 2 e mais 2, por menos 3 e mais 3. Mesma lógica, mesmo princípio. Vamos supor, você apostou no Coritiba mais 3 handicap asiático. O Coritiba perdeu por 4-1. 4-1, colocando mais 3, vai ficar 4-4, deu empate virtualmente. Devolvida a aposta. Vai ter a aposta devolvida, tanto para quem apostou no negativo, quanto para quem apostou no handicap positivo. E a gente tem também, Vini, os handicaps intermediários, que vocês estão vendo aí na tela. Por exemplo, ó, o 0 barra menos 0,5, ou também conhecido como menos 0,25, e tem também o positivo, o 0 barra mais 0,5, conhecido também como mais 0,25, ou pode ser também um intermediário entre um 0,5 e 1, que daí dá, no caso, menos 0,75, mais 0,75, tem o menos 1,25 mais 1,25, temos também o menos 1,75 mais 1,75, menos 2,25 mais 2,25 e assim por diante, tá? O que significa esses intermediários, galera? Basicamente, você vai ter uma divisão da stake. Vamos pegar como exemplo aqui o menos 0,75 e mais 0,75. Se você apostar R$100 no menos 0,75, o que vai acontecer com esses R$100? R$50 vão ser apostados na linha abaixo, que seria o menos 0,5, e R$50 seriam apostados na linha acima, que seria o menos 1. Então é por isso que tem uma divisão aqui no menos 0,5 barra menos 1. É como se fosse uma divisão da sua stake sendo apostada nesses dois handicaps. E aí pode ter acontecer os casos do meio green, meio red, aposta metade devolvida, metade ganha, metade devolvida, metade perdida. Por que acontece? Vamos supor que você apostou no menos 0,75 e o time venceu só por 1-0, tá? Venceu por 1 gol de diferença. A stake que você apostou no menos 0,5, a metade da stake que foi para menos 0,5 vai ser dada como vencedora, certo? Porque o time venceu por 1-0, vai se tirar menos 0,5, ainda assim ele vai ter essa vitória. Só que a stake que foi para o menos 1, como ele venceu só por 1 gol de diferença, essa stake vai ser devolvida. Então a gente vai ter uma aposta metade ganha, metade devolvida. A gente pode ter também o caso da aposta metade devolvida, metade perdida. Para quem apostou no mais 0,75, vai acontecer o contrário. Se você apostou no mais 0,75 numa equipe e essa equipe perdeu por 1 gol de diferença, a aposta no mais 0,5 vai ser perdida, a stake que dividiu, né, para o mais 0,5 vai ser perdida, e a aposta no mais 1, da stake que foi para o mais 1, vai ser devolvida. E aí você vai ter uma aposta metade devolvida, metade perdida. Então, quando a gente tem um handicap intermediário, é como se fosse uma divisão de stakes entre a linha acima e a linha abaixo, tá? Então aí você vai ter essas opções aí de metade devolvida, metade perdida, e aí compensa você dar uma olhada nessa tabela para você entender um pouco melhor também, porque tem aqui todos os casos certinho, ó. Venceu por 2 ou mais aqui, vai dar green. Venceu só por 1, vai dar metade de ganho. Empatou ou perdeu, vai dar red. O mais 0,75, venceu ou empatou, vai dar green. Perdeu por 1, metade perdida. Perdeu por 2 ou mais, vai dar red. Então você dá uma olhada aqui nesses exemplos, que você vai ficar mais fácil de entender também essa lógica, né, dos handicaps intermediários. Também tem um curso da Learning Bet, né, galera? Lá na Learning Bet tem aulas exclusivas só sobre handicap asiático, explicando com mais detalhes, com mais exemplos também.
toda essa lógica por trás dos handicaps asiáticos e, o melhor de tudo, gratuitos, cursos gratuitos. Inclusive, deixa eu botar na tela aí para vocês, ó, uma planilha de precificação. Acho que está na tela aí para vocês já, né? Deixa eu dar um zoom aí para vocês. Isso que eu ia te falar, consegue aumentar um pouquinho para ficar melhor para a galera. Boa. Então aqui a gente tem uma planilha que, inclusive, essa planilha tem disponível lá também na Learning Batch no curso gratuito de Punching, né? A gente tem um curso de iniciante, também tem um curso intermediário. Essa planilha tem no final ali do curso, que é uma planilha de precificação. Aqui nós temos as linhas de handicaps, tá vendo? As linhas de handicaps, então tem a linha menos 0.5, menos 0.25, 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25 e 1,5. E aí, a gente consegue calcular, a partir das probabilidades, né? A gente vai ter aqui diversos fatores de análise que a gente vai colocar aqui na nossa análise, a questão do Power Ranking também, né? Tem a questão do Power Ranking que a gente vai montar, isso tudo a gente ensina lá na Learning Batch. E aí a gente vai determinar as probabilidades finais aí das equipes vencerem, baseados nos fatores de análise. A partir dessas probabilidades, a gente consegue calcular quais são as odds das linhas justas, ó, de todas as linhas de handicap asiático. Então, baseado nisso, a gente tem a linha justa dos handicaps asiáticos. E a gente pode, por exemplo, preencher aqui onde está em amarelo quais são as odds oferecidas pelas casas de apostas para uma determinada partida. Então, vamos supor que a linha aqui do mais 0.5 está sendo oferecida numa odd de 1.95 para o mandante, e aqui está sendo 2,05 para o visitante. A planilha já indica onde está o valor. O valor está aqui no mandante, no caso. Tem 10% de valor apostar nessa odd oferecida aqui e menos 11% de valor se apostar no visitante no menos 0,5, tá? Então, quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais, entender como funciona as apostas em handicaps asiáticos, lá na Learning Batch é um prato cheio e o melhor, totalmente gratuito aí para vocês. Beleza, Vini? Show de bola, Jonas. Não foi um programa, foi uma aula aqui, né? Muito bem explicado. Acho que deu para entender. É muita informação, às vezes a galera olha muitos números ali e meio que confunde, mas se for para você olhar, a ideia final é muito parecida ali com o mercado de gols, e você pega a lógica ali da divisão para cima e para baixo, 0,5, por exemplo. Deu para entender bacana, mas a galera que tiver dúvida. Mas realmente é um assunto mais intermediário avançado, tá? Quem está começando, leu uma vez o artigo, assistiu uma vez a aula, não entendeu, não fica preocupado, porque realmente é complicado. Eu lembro quando eu comecei, assim, eu sou da área de exatas. Eu mesmo sendo da área de exatas, eu tive um pouco de dificuldade, assim. Então, às vezes você não tem muita afinidade com número, questão de negativo, positivo, você vai ficar um pouco confuso no começo, mas assim, não desiste, porque assim, depois de talvez você lendo 1, 2, 3 vezes, assistindo 1, 2, 3 vezes a aula, aí você vai começar a entender um pouco mais, vai na casa de aposta, faz apostas com valores de stake um pouco mais baixos para você começar pegando um pouco a prática, na prática realmente as apostas em handicap. Então assim, é realmente um assunto um pouco mais avançado e tendo conteúdo é só questão de você realmente estudar, colocar em prática para você realmente aprender, tá? Então se você não entender logo de cara, não fica assustado, porque realmente é um pouco mais avançado, um pouco mais difícil esse conteúdo. Isso mesmo. E a vantagem do vídeo, né? Pausa o vídeo, volta, assiste de novo. Ficou dúvida mesmo assim? Deixa nos comentários que a gente te ajuda aqui. Jonas, belo programa, bela participação novamente. Eu acho que ajudou demais. Foi uma aula aqui para a galera. Como o Jonas diz, quem quiser se aprofundar mais, tem a Learning Batch aí na descrição. Tem essa tabela também, né? Vai deixar aí na descrição também essa tabela para vocês, onde está esse artigo que fala sobre o mercado de handicap, para ajudar mais vocês também. E agora vamos lá para o final do programa que eu prometi para a galera lá no início, né, Jonas? Que é a questão aqui da gente dar uma promoção, chegando aí a 50 episódios do Clubão Responde. A gente tinha que comemorar isso de alguma maneira com vocês. Então, vamos fazer o seguinte, galera. Nós vamos fazer assim, deixa nos comentários aí as dúvidas que vocês tiverem dos mercados, ou de trade, ou de punch, qualquer dúvida que você tiver sobre o mercado de apostas esportivas, deixa nos comentários, que desse programa aqui nós vamos selecionar as 2 melhores dúvidas que a gente selecionar e que a gente trazer para os próximos programas. Essas 2 melhores dúvidas vão ganhar uma banca de R$100 cada uma nas casas de apostas que são parceiras do clube, tá? Então, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida no comentário, você vai ter o benefício da dúvida ser respondida, e também as 2 melhores selecionadas, tá? A gente vai fazer aí, não é sorteio não, a gente vai pegar as 2 melhores mesmo
e vamos dar para as duas melhores uma banca de R$100 dentre das 5 casas de apostas que são parceiras do clube aí. Se você tiver conta nenhuma, cria em outra que a gente te dá a banca, ou vice-versa. Não é possível que você vai ter a banca nas 5. Em uma delas você não vai ter conta e a gente vai te dar essa banca. Fechou? Legal a promoção, né, Jonas? Muito boa, né? Além da a gente está ajudando a galera, o pessoal que tenha dúvida aí, vai estar ganhando também dinheiro, né? Basicamente de graça, as bancas gratuitas. Então caprichem nas dúvidas, que a gente vai estar selecionando e bora aí para os próximos Clubões Responde, aí esse programa muito show de bola para ajudar a comunidade aí das apostas esportivas. Top, Jonas. Valeu demais, mais uma participação. Valeu todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Deixa o likezão aí, curte, compartilha esse vídeo para aquele seu amigo que tem dúvida sobre o mercado de handicap também, é muito importante. Quer deixar seus dizeres finais aí, Jonas? É isso, galera. Realmente é um assunto um pouco mais complicado, então assista o vídeo, pausa, vai na Learning Bet, faz as aulas lá gratuitas, estuda também as tabelas de handicap asiático, como que funciona, faz um exercício. Se eu apostar no menos 1,25, se der 2-0, o que vai acontecer? E aí você anota, aí depois você vai lá, confere na tabela se está certo. Aí depois, se eu apostar no mais 2,75 e o time vencer por só 2 gols de diferença, o que vai acontecer? Vai dar green, vai dar red? Aí você anota e vê na tabela se você acertou. Vai fazendo esses exercícios, que aí com o passar do tempo você vai começar a entender realmente como funciona esse mercado que é muito utilizado pelos apostadores profissionais. E se você tem esse interesse de se profissionalizar, realmente apostar para sindicatos, ter oportunidades dentro do mercado das apostas, você tem que entender sobre handicap asiático. Beleza, galera? Então é isso. Show de bola, Jonas. Valeu, galera. Até o próximo programa. Tamo junto. Até mais. Valeu.